Olá, pessoal! Agora, na lição 12, nós vamos falar sobre o gênero textual conto. Você já deve ter lido algum conto, um conto de fadas, um conto fantástico, algum tipo de conto alguma vez. O conto é uma narrativa. Ele traz uma história que não é muito longa, como uma novela, por exemplo. É um pouco mais curta, mas ainda assim tem detalhes, tem personagens, tem um espaço, tem um enredo ali dentro, né? Podem ter diálogos. Então, é muito importante saber que a narrativa, né, tem vários gêneros textuais e que o conto que está dentro dela tem essa ideia, então, de trazer uma história um pouco mais breve, que tem um clímax, um momento mais ápice, mas que ainda assim, né, traz alguns detalhes dentro. Vamos conhecer algumas características desse gênero. Então, acompanhem comigo aqui. O enredo precisa fazer parte do gênero textual conto. E o que é o enredo? É uma sequência de acontecimentos e ações na narrativa, que é formado por uma situação inicial, um conflito, o clímax, que eu comentei com vocês aqui no início, né, que é aquele momento ápice, e depois o desfecho. Então, a história precisa finalizar depois desse clímax. Então, a gente tem aqui o enredo, tá? Um narrador, né, já que é uma narrativa, que é aquele que conta a história. Ele pode ser um narrador personagem, que é o narrador que participa da história. Então, ele conta a história também se colocando ali como personagem, como pessoa que faz parte daquele espaço. Ou o narrador observador. O narrador observador, ele está fora do acontecimento. Então, ele está contando o que ele está vendo, como se ele estivesse em cima da história e contando o que ele está vendo ali. E o narrador onisciente. O narrador onisciente narra os acontecimentos e sabe o que acontece na mente dos personagens. Então, além dele contar a história, falar sobre esses personagens, ele também sabe o que eles pensam. Então, são 3 tipos de narradores. Terceira característica, precisa ter personagens, né, que são seres criados para a história e que realizam as ações. Podem ser pessoas, podem ser objetos, podem ser animais também. Precisa também de um tempo, ou seja, a época em que se passa a história, ou o tempo de duração das ações. E o espaço é o lugar onde se desenvolve a história, tá? Então, se você for criar um conto, já pensa nesses detalhes. Você precisa dessa situação inicial, né? O decorrer da história com um clímax, o desfecho dela, mas apresentando também uma pessoa que narra, os personagens e também o tempo e o espaço. Vamos agora para a questão ali da página 65, que começa com um texto, um conto que nós vamos ler, para identificar um pouco mais essas características dentro desse conto que nós vamos ler e também resolvendo questões. Me acompanhe, por favor. Vamos lá. Nós temos ali na página 65 o conto O Flautista de Hamelin. Então acompanhe comigo. Há muitos anos, a rica cidade de Hamelin prosperava com seu comércio de grãos, banhada por um caudaloso rio. Isso atraiu muitos moradores e fomentou tanto a construção de moinhos como a abertura de confeitarias. Os celeiros estavam cheios de milho, trigo e cevada. Mas sabe o que aconteceu? Como os habitantes não se preocupavam muito com a limpeza, não tardou para que as ruas fossem tomadas por ratos. Eram tantos que não se podia mais assar um bolo, tomar um banho ou conversar com os amigos longe da indesejável companhia. Aflitos, todos exigiam providências do prefeito. Porém, nada se fazia. Foi quando decidiram cavar um buraco onde jogariam todo o lixo. Mas logo os ratos passaram a se alimentar daqueles detritos. Das casas não paravam de sair pequenos roedores, vermes e diversas espécies de parasitas. Que desespero! Parecia que a população seria devorada pelos bichos, que não paravam de se multiplicar. Por essa razão, os cidadãos saíram às ruas a gritar: sem ratos ou nada feito, sem ratos ou sem prefeito. Com os protestos, a Assembleia se reuniu às pressas. Depois de horas de discussão,
os governantes decretaram estado de calamidade pública. Como se isso não bastasse, ofereceram também 1000 moedas de ouro como recompensa a quem livrasse Hamelin dos roedores. No outro dia, apareceu um jovem de olhos brilhantes, vestindo roupas coloridas. Ele visitou o porto e reconheceu os silos de milho e os montes de lixo. Andou até a praça central, pegou sua flauta e começou a tocar. À medida que caminhava e dançava, milhares de ratos o seguiam em filas. Chegando ao porto, o rapaz colocou um dedo na água e continuou a melodia. Isso foi suficiente para fazer com que os bichos entrassem no rio e se afogassem. O músico então parou de tocar. E os bairros já podiam respirar novos ares. Da varanda, o prefeito e seus auxiliares proferiam à multidão discursos que pareciam não ter fim. Depois de ouvir as autoridades, o músico finalmente pediu sua recompensa. De pronto, o governante zombou. 1000 moedas de ouro? Como pode exigir tal quantia, sendo que o seu único feito foi tocar e dançar? Pagarei apenas 40. E se sinta satisfeito. Com um sorriso no rosto, a população concordou com o prefeito. Menosprezado por todos, restou ao forasteiro sair em silêncio da cidade. No dia seguinte, enquanto um banquete era servido ao povo, o jovem voltou com sua flauta e perguntou aos que estavam sentados: "Vocês duvidam que sou capaz de trazer os ratos de volta?" É claro que ninguém duvidou. Então, o prefeito deu-lhe o valor integral da recompensa. Em seguida, convidou o flautista a sentar-se à mesa para comemorar a vitória de Hamelin sobre os ratos. Olha só, pessoal, aqui nós temos um conto, né? Todas aquelas características que nós já falamos estão aqui dentro. Personagens, espaço, tempo, clímax, tem o enredo, o início da história, o desenvolvimento, o desfecho dela. Você poderia depois fazer a leitura e ir marcando onde estão essas características dentro desse conto. Vamos resolver, pessoal, na página 66, então, o exercício número 1, de acordo com esse conto que nós lemos. Veja bem, nós temos aqui: escreva a seguir o parágrafo que descreve o tempo e o espaço onde ocorre a história. A questão quer saber qual é o tempo e o espaço, ok? Se você voltar lá para o texto rapidinho, você vai observar que já no primeiro parágrafo você encontra essa resposta. Há muitos anos, a rica cidade de Hamelin. Então, há muitos anos é o tempo e a cidade de Hamelin é o espaço. Muito bem, então você pode escrever esse parágrafo lá no teu material, ali no espaço, ok? Questão 2 e última que vamos fazer. Essa história é considerada um conto letra A de fadas, pois apresenta príncipe e princesa? Não, você leu o texto aqui comigo, então você sabe que não tem príncipe e princesa nessa história. Não vamos marcar essa. Letra B, fantástico, porque é impossível que milhares de ratos sigam em filas. Olha, realmente, ratos seguindo em filas, como aparece na história, não é algo comum. Então, pode ser um conto fantástico? Pode. Vamos lá para a letra C e D para ter certeza. É um conto realista, pois é possível que os ratos acompanhem uma pessoa? Olha, tem que tomar cuidado com isso aqui, né? Porque, na verdade, como o conto mostra que eles são em filas ali, de acordo com o flautista, né, vai tocando, não pode acontecer. Então, não é realista. E letra D, de terror, pois apresenta um castelo mal-assombrado. Não temos castelo mal-assombrado na história. Então, nós vamos marcar a letra B como correta, que é um conto fantástico. Ok, pessoal, muito bem. Vamos lá. E aí a gente continua com as próximas lições, nos próximos vídeos. Finalizem aqui a sua lição respondendo todas as outras questões que agora você sabe muito sobre conto.